nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, até o ano de 1517, na Europa, todo pai de família podia sentar-se com sua família numa noite de inverno, acender a sua lareira e contar sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os católicos daquele período, bastava conhecer a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e toda a Sagrada Escritura já estava ali descrita. Foi Lutero, com a sua revolução, a partir de 1517, que trouxe de volta o Antigo Testamento. O Antigo Testamento trouxe com ele os inimigos de Cristo, e assim as portas da Europa e depois do mundo se abriram para os inimigos de Cristo. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo contempla em si a consumação da antiga lei. E foi em função de nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo e por ele, que os hagiógrafos que escreveram a Sagrada Escritura testificaram ali aquilo que se consumaria na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E na sua vida, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. E por isso, meus amigos, que é tão importante para os pais de família que saibam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabendo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, eles saberão o sentido exato da Sagrada Escritura. Até 1517, não era necessário que as pessoas lessem a Bíblia. Bastava conhecer a vida de nosso Senhor Jesus Cristo para terem a compreensão do sentido da Sagrada Escritura. Capítulo 3, a visitação. Nos dias que se seguiram à encarnação do Verbo, Maria permaneceu como que aniquilada diante do pensamento de que Deus se havia dignado de lançar os seus olhos sobre a pobre órfã de Nazaré, para dela fazer a mãe de seu filho. E, no entanto, não se tratava de um sonho. As palavras do anjo ainda ressoavam nos seus ouvidos, e, por outro lado, o fogo novo que abrasava seu coração denunciava de uma maneira irrecusável a presença do Deus de amor. Quanto mais ela retornava a esses pensamentos em seu espírito, mais sua alma se expandia em efusões de gratidão para com aquele que a havia elevado a despeito da sua indignidade. A um tal ápice de honra, uma única coisa lhe faltava: um confidente que pudesse acolher seu segredo e se associar à sua felicidade. Mas este segredo, devia ela sepultá-lo no mais profundo de sua alma até o dia em que aprovesse a Deus revelá-lo. Somente o autor do grande mistério poderia infundir nos espíritos luz suficiente para compreendê-lo. Deus inspirou então a Maria o propósito de ir visitar sua prima Isabel, cujas alegrias inesperadas lhe haviam sido informadas pelo arcanjo. Porventura, não era justo cercá-la de seus piedosos cuidados naquela circunstância de sua vida, rejubilar-se com ela e auxiliá-la a agradecer ao Senhor? Era preciso realizar uma viagem de 30 léguas pelas montanhas através dos desertos de Judá. Mas a caridade não conhece nem dificuldades nem fadigas. A propósito, o Deus que vivia nela a impelia, por influências irresistíveis, a se pôr a caminho. Numerosas caravanas se dirigiam então a Jerusalém por ocasião das festividades da Páscoa. Maria se uniu aos peregrinos, atravessou apressadamente as colinas de Efraim, saudou de passagem a Cidade Santa e, mergulhando nos desfiladeiros das montanhas, chegou depois de 5 dias de caminhada à antiga cidade de Hebrom. Tudo estava calmo e silencioso na casa do idoso sacerdote. Desde a visão do templo, mudo e solitário, ele meditava acerca dos grandes destinos do menino que Isabel carregava em seu seio. Esta última, inteiramente entregue ao seu júbilo, passava seus dias a louvar o Deus que havia se apiedado de seu abandono e de suas amarguras.
Ela não esperava a visita de sua jovem prima, quando, subitamente, aparecendo na soleira da casa, Maria lhe dirigiu a saudação habitual: Que o Senhor seja contigo. Ao som desta voz mística, Isabel, impressionada até o fundo da alma, sentiu o seu filho saltar no seu ventre, sob a emoção de uma viva alegria. Ao mesmo tempo, seu espírito, iluminado pelos céus, compreendeu claramente a causa daquele salto milagroso. O menino acabava de ser santificado no seio da sua mãe, como o anjo havia predito a Zacarias. Purificado da mácula original, inundado de graças, já dotado do uso da razão, João, do fundo de sua prisão no ventre materno, saudava seu Salvador invisível e, desempenhando já o seu papel de precursor, ele o revelava à sua mãe. Subitamente, iluminada pelo Espírito Santo, Isabel não viu mais em sua prima uma mulher comum, mas uma criatura mais bela que os anjos dos céus. Um grande clamor irrompeu de seu peito. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Clamor de entusiasmo e de amor, que todos os corações fiéis repetirão até o fim dos séculos em honra da Virgem Mãe. Depois, ela acrescentou: De onde me vem esta felicidade que a mãe do meu Senhor se digne de me visitar? Ó Maria, logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino exultou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu, porque crestes na palavra de Deus, pois tudo o que te foi dito da parte do Senhor se cumprirá. Até então atônita com tantas maravilhas, a Virgem de Nazaré mantinha-se em silêncio. Mas, ao ouvir os louvores proféticos de Isabel, seu coração, como um vaso que transborda, não pôde conter seus sentimentos. Sua alma se elevou até Deus, o único que merece ser louvado. Arrebatada ao céu, ela respondeu às felicitações de sua prima por este hino sublime em honra do Deus eterno. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque lançou os seus olhos para a baixeza de sua serva, e eis que doravante todas as nações me chamarão bem-aventurada. Porque fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo para sempre. É ele que de geração em geração estende a sua misericórdia sobre os que o temem. É ele que, manifestando o poder do seu braço, derrubou os soberbos e confundiu o orgulho dos seus pensamentos. É ele que precipitou os poderosos de seus tronos, a fim de elevar os pequenos e os humildes. É ele que saciou os famintos e despediu de mãos vazias os ricos deste mundo. Em seu êxtase, a Virgem inspirada via passar diante dos seus olhos os faraós, os Holofernes, os Nabucodonosor, os Antíocos, todos aqueles opressores de Israel que desapareceram como sombras diante do sopro de Jeová. Ela contemplava esse pequeno povo de Deus, sempre rebaixado, mas sempre reerguido pela mão onipotente do seu Senhor. Depois, a visão do passado sucedeu à visão do futuro. Com seu olhar profético se detendo sobre sua pátria escravizada e sobre as nações subjugadas pelos espíritos do abismo, ela se recordou de que levava em seu seio o Redentor de Israel e do mundo. Jeová, exclamou ela, se lembra das suas misericórdias. Ele vai reerguer Israel, seus servos, como havia prometido a Abraão e a sua posteridade para sempre. Assim cantou a Virgem de Nazaré, anunciando à terra a vinda do Divino Redentor. Assim deve ter cantado os anjos quando, pela primeira vez, contemplaram a majestade do Altíssimo. Assim cantaram Adão e Eva à sombra do paraíso, ao admirar as magnificências da terra e dos céus. Assim, tomando emprestado da Virgem seu hino de amor, canta aqui embaixo toda a alma redimida, quando, ao cair do dia, se recorda das grandezas e misericórdias de Jesus, filho de Maria. A humilde Virgem permaneceu por 3 meses junto de sua prima, os quais transcorreram bem depressa em meio a piedosas e suaves conversas. Maria se despediu então de seus anfitriões bem-amados. Isabel e Zacarias derramaram lágrimas ao verem partir aquela que carregava o Deus de seu coração. E Maria também chorava,
pois um pressentimento a advertia de que depois daqueles 3 meses celestes e dias de provação começariam para ela. De fato, seu retorno a Nazaré tornou-se ocasião de terríveis angústias. Desde o primeiro encontro com seu esposo, José não pôde deixar de notar os sinais inequívocos da sua futura maternidade. Ignorando o mistério da encarnação, ele se perguntava o que devia pensar e que decisão lhe cabia tomar. A despeito das aparências, ele se recusava a crer que Maria fosse culpada de um crime. A Virgem, pura entre todas, simplesmente não podia cair de uma hora para outra das alturas do céu até um abismo de lama. Mas então, como explicar sua situação? Maria lia no semblante do seu esposo as cruéis perplexidades que transbordavam sua alma. Ela sofria por vê-lo sofrer, mas todavia seu rosto conservou sua angélica serenidade. Nenhum sentimento de inquietação alterou a candura dos seus traços, como nenhuma palavra humana podia acalmar as legítimas ansiedades do seu esposo. Ele aguardou em silêncio que aprovesse a Deus por fim aquela aprovação. Com o coração partido, José tomou enfim a decisão que lhe pareceu mais conforme à justiça. Sendo demasiadamente submisso à lei para continuar a residir com Maria antes da explicação do mistério, mas demasiadamente caridoso para entregar ao juiz uma mulher que persistia considerando inocente. Ele decidiu deixá-la discretamente e sem rumores. Por muito tempo ele lutou contra si mesmo antes de executar seu projeto. Tanto lhe custava abandonar uma órfã, uma parente e uma esposa de quem era o único protetor. Mas por fim, sem deixá-la de maneira alguma suspeitar o seu projeto, ele se preparou uma noite para partir e adormeceu após ter oferecido a Deus o seu sacrifício. Ora, durante o seu sono, um anjo do céu lhe apareceu e com uma palavra dissipou todas as suas inquietações. José, filho de Davi, disse ele, não temas tomar contigo Maria, tua esposa. O fruto que ela carrega é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Diante dessa revelação celeste, José despertou completamente transfigurado. Por uma iluminação súbita, o Espírito lhe fez compreender que em Maria se estava realizando a profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao mesmo tempo que se desvelava aos seus olhos o augusto segredo da encarnação, o santo patriarca compreendeu a missão providencial em que Deus o investia para com o menino e a mãe. Jesus e Maria necessitavam de um guardião e de um protetor nesta terra. O papel de José seria de velar sobre aqueles dois seres queridos e segui-los por toda parte, como a sombra do Pai que está nos céus. Libertado de seus tormentos, o santo se apressou a obedecer às ordens do céu. Às tribulações dos últimos dias sucederam-se a alegria e a paz. Os dois esposos conversaram com abandono e confiança a respeito da obra divina a qual serviam de instrumentos. José foi informado por Maria acerca da visita do arcanjo Gabriel, bem como dos prodígios realizados em Hebrom. Crescendo em amor à medida que meditavam as bondades de Deus para com eles, os dois santos personagens adoravam o Salvador em sua estreita prisão no ventre materno e apressavam com seus votos o bem-aventurado dia em que poderiam segurá-lo em seus braços e abraçá-lo ao coração. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.